Meu cliente tem dívidas. E aí? Como eu ajudo? Quando a gente fala em dívida, endividado, isso me dava até arrepio, gente. Não sei vocês, mas aí você pega um empresário que fala, nossa, tem um monte de empréstimo, um monte de dívida. Eu falava, não quero falar com ele, não quero falar com ele. Só que tem vários tipos de dívidas. E aí, o que eu fui entendendo? Que quando você tem uma empresa, e isso vale para os nossos clientes, uma empresa é saudável ela ter algumas dívidas, dependendo do para que essa dívida foi feita. E quando a gente começa a olhar por esse ângulo, muda muito quando a gente pensa em dívida. Por quê? Ter dívida, praticamente todo mundo tem. A gente paga cartão de crédito depois, tem várias coisas que a gente tem dívidas e empréstimos. Só que outra coisa é você estar inadimplente, é você não pagar essas dívidas. E isso é muito diferente. Então eu tenho hoje vários clientes que têm dívidas sim, só que eles pagam bonitinho. Tem lá uma dívida com um juro gigantesco, mas ele tá pagando tudo bonitinho. E aí, tem várias formas da gente olhar para essa dívida do nosso cliente. Quando eu falo de empresas, é saudável, muitas vezes, para a empresa ter dívidas. Por exemplo, se é uma empresa que está crescendo e ela precisa de dinheiro para poder crescer. Por quê? Porque crescer suga caixa. Então, quando a gente está crescendo a nossa empresa, a gente precisa ter caixa. Nem sempre o dono da empresa tem esse caixa. Então, ele precisa buscar dinheiro em algum lugar. E aí, ele precisa fazer uma dívida para poder crescer. Essa dívida é uma dívida saudável. Vocês conseguem enxergar isso? Que quando a gente fala de dívida, nem toda dívida é igual? E eu tenho muitos clientes que falam assim, Karina, que horror, ter dívida é horrível. Eu tenho uma cliente minha, gente, que ela pagava tudo, absolutamente tudo à vista, de medo de ter dívidas. Só que quando a gente tem uma empresa, isso não é uma boa estratégia. Mas como assim, Karina? Eu sempre aprendi que eu não podia ter dívida, que eu não podia dever para ninguém. Isso vale para pessoa física. Quando a gente fala de pessoa jurídica, tem uma máxima que a gente precisa pensar sempre nela. Numa empresa ou na pessoa jurídica, você precisa pensar sempre em receber antes do seu cliente e pagar depois. Quando a gente fala em pagar depois, por um tempo você vai ter uma dívida aí. Você consegue enxergar isso? Que por um tempinho você vai ter uma dívida? Não estou dizendo que você vai ficar inadimplente. Inadimplente é quando você não dá conta de pagar aquela dívida. Mas pagar mais para frente, diluir o valor que você vai pagar, negociar o valor que você vai pagar, isso não deixa de ser uma dívida. Vocês conseguem enxergar isso? Então, o que eu quero trazer para você, que está aqui comigo hoje será que você tem arrepios de falar de dívida com o seu cliente? Eu quero tirar isso um pouco de você hoje. Espero que te ajude a realmente conseguir conversar com seu cliente para entender um pouco mais. Que dívidas são essas? O que ele está devendo? E não simplesmente ficar apavorado e falar, nossa, não vou te atender porque você tem dívida. E aí, o que acontece? Muitas vezes, o nosso cliente que tem dívida, ele pensa igual a gente. Por quê? Porque ele aprendeu com alguém lá atrás que ele não podia ter dívida. E aí, ele começa a entrar em desespero quando ele vê um monte de empréstimo, um monte de coisa. E aí, é o que eu te falei. Primeira coisa que a gente precisa fazer com o nosso cliente: dar clareza para ele, ajudar a ele ter clareza de o que são essas dívidas que ele tem. São dívidas boas? São dívidas ruins? Por que essas dívidas surgiram? Então, quando a gente começa a fazer essas perguntas para os nossos clientes, eles começam a enxergar de uma maneira mais clara se aquele dinheiro que ele pegou foi para pagar incêndio e, já precisa pegar outro, porque tem gente que sai de um, pega outro, sai de um, pega outro. Isso não é uma dívida boa. Ou, se ele pegou aquele dinheiro emprestado para realmente fazer a empresa crescer e a empresa está crescendo e ele está pagando aquilo todos os meses e está tudo bem. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam quando o cliente de vocês falar para vocês que eles têm dívidas pare, respire e entenda. Que dívida é essa que o meu cliente tem? E aí, tem uma outra coisa que é muito importante e que muitos não param para olhar. Quanto será que representa esse monte de empréstimo dentro do fluxo de caixa da empresa? Karina, mas meu cliente não sabe nem o que é fluxo de caixa. Então, a gente precisa dar um passinho antes e mostrar para ele. Vamos olhar aí o quanto entra e o quanto sai da sua empresa? Quando ele começa a olhar para isso, o quanto entra e o quanto sai, pode ser que ele se assuste ao olhar
o quanto sai da empresa dele só para pagar empréstimos. Então, vamos olhar com carinho para o nosso cliente. Olhar para ele, o que é isso que tem aí? Que tipo de dívida é essa que ele tem? Antes da gente ficar desesperado, porque muitas vezes, você que está aqui comigo, como mentor de negócios, você entra em desespero. E aí, você passa esse desespero para o seu cliente. E não faz sentido nenhum a gente deixar o nosso cliente desesperado. A gente precisa estar tranquilo para enxergar de fora e poder, de verdade, ajudar o nosso cliente. Porque quando a gente entra na vibe ele está devendo socorro e a gente fica desesperado, a gente não consegue ajudar o nosso cliente. Então, como mentor de negócios, uma das coisas que eu falo para vocês é: a gente precisa olhar com uma visão de fora, com uma visão do todo. Não é olhando só para o empréstimo, é olhando para como está a empresa dele. A empresa está crescendo, não está crescendo? O que está acontecendo? Então, a gente tem visões diferentes para a gente olhar para a parte de dívidas do nosso cliente.